Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no nosso papo teológico. E antes de começar, eu quero convidar você já a, primeiro, se inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, clique aí em inscrever-se. Segundo, clique no sino para ativar as notificações. Tem um desenho de um sino aí do lado. Você clicando, você está me ajudando a divulgar esses vídeos e a evangelizar. Terceiro, se você gostar, se for possível, clique no joinha, gostei. E se você gostou, se possível, compartilhe. Fazendo isso, nós estamos forçando o YouTube a divulgar mais esses vídeos para pessoas que estão à procura. Quando você entra no YouTube e digita no site, na parte de busca, né, um tema qualquer, você está procurando um vídeo sobre aquilo. Então, quanto mais inscrições esse vídeo tiver, mais sinos ativados, mais joinhas e mais compartilhamentos, mais o Google, o YouTube vai indicar esse vídeo para pessoas que estiverem procurando esse tema. Bom, hoje eu queria conversar um pouquinho sobre a importância do exame de consciência. O que é exame de consciência? Santo Inácio de Loyola, um grande santo espanhol do século XVI, fundador da Companhia de Jesus, dos padres jesuítas. Santo Inácio é o padroeiro dos exercícios espirituais. E ele ensinava para os jesuítas, em formação, que nós podemos até passar um dia sem parar para rezar. Se for um caso, por exemplo, um missionário jesuíta, no meio dos índios e tal, pode até acontecer, um dia que não deu para parar para fazer meditação. Mas Santo Inácio dizia, eu não admito, em hipótese alguma, que um filho meu vá dormir sem fazer o exame de consciência. Então, para Santo Inácio e para muitos e muitos santos da igreja, o exame de consciência é uma obrigação que a gente não pode deixar para o outro dia. Por isso a igreja, na liturgia das horas, que nós, diáconos, padres, religiosos, religiosas, assumimos o compromisso de rezar todos os dias, né, às 7 horas canônicas, na última do dia, que é completas, nós fazemos o exame de consciência. Né? Um momento de silêncio, que nós nos colocamos diante de Deus, pedimos ao Espírito Santo que nos mostre em que nossa consciência falhou nesse dia, em que nós pecamos, pedindo graça a Deus para consertar, para que no outro dia a gente não repita os mesmos erros. Né? Aprender com os erros, assumir a culpa, por isso a igreja nos ensina a bater no peito, né? Não ficar, coitadinho de mim, justificando o meu erro. Eu fiz isso, mas também não tinha outro jeito. Não. Bater no peito, assumir a própria culpa. E pedir perdão a Deus. Né? Não para ficar cultivando o sentimento de culpa, masoquista, nada a ver com isso, claro. Bom, o apóstolo Paulo nos diz, na primeira carta aos Coríntios, quando ele está falando da Eucaristia, portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Veja, o contexto desse capítulo 11, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está falando da ceia eucarística. Ele está dizendo que muita gente estava confundindo a ceia eucarística, que é a missa, que é a Eucaristia, com o ágape. O ágape é a confraternização, mais ou menos como nós fazemos em muitas comunidades hoje. Às vezes o padre vai celebrar a missa numa comunidade, principalmente no interior, e aí, como a missa é uma vez por mês só, né, em muitas comunidades do nosso país, é dia de festa. Então acaba a missa, a comunidade faz um lanche, faz um banquete, né, uma partilha, para comemorar esse evento importante que é a Santa Missa. Então isso era também comum no tempo dos apóstolos. Havia a ceia eucarística, da qual nem todo mundo podia participar, isso é importante, né? Nem todo mundo podia participar da ceia eucarística, né? Podia comungar sacramentalmente. E após a ceia tinha o ágape, que era o banquete fraterno, aí não mais com corpo e sangue do Senhor, mas com comida e bebida mesmo, para a confraternização. E o apóstolo Paulo faz esse capítulo, ele dá aqui instruções sobre isso, né, para que não se confunda a ceia do Senhor com o ágape. Quem está com fome, come em casa antes de ir para a ceia do Senhor, né, para que não haja um passando à frente do outro, etc. E ele vai falando de todos os sentidos
em que nós podemos estar indignos de participar da ceia do Senhor. Por exemplo, quando há divisões na comunidade. Ele diz claramente ali, né? E nós podemos ampliar isso para todos os outros tipos de pecados, né? Os pecados graves. Então, todo aquele que comer o pão eucarístico indignamente será réu, será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Ele continua dizendo: examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Bom, aqui nós temos diferenças de interpretação, né? A Bíblia de Jerusalém traz a palavrinha corpo aqui com o C maiúsculo. E numa nota de rodapé indica que esse corpo aqui, corpo do Senhor, está falando da igreja. Então, o apóstolo Paulo aqui, segundo essa interpretação da Bíblia de Jerusalém, estaria dizendo: cada um faça o exame de consciência para ver se tem condições ou não, né, de participar da ceia do Senhor. Porque quem participa da ceia do Senhor sem perceber a comunhão da igreja, sem se dar conta se está ou não em comunhão com o corpo do Senhor, está comendo a sua própria condenação. Em vez da Eucaristia ser salvação, para esse ela vai ser condenação, né? Quer dizer que nós chamamos a Eucaristia de comunhão, exatamente por isso, né? Ela só pode ser tomada se a pessoa estiver em comunhão, koinonia, palavra grega que significa comunhão, né? Comunhão, o corpo de Cristo, corpo místico de Cristo. Nós temos que estar em comunhão uns com os outros, em comunhão com nossos pastores, em comunhão com a palavra de Deus, em comunhão com a doutrina da igreja, né? Em comunhão com tudo aquilo que a igreja nos ensina para podermos participar do sacramento que se chama comunhão. Ele continua ainda: é por isso que há entre vós muitos enfermos e doentes, e não poucos têm morrido. Se nos examinássemos, não seríamos punidos. Então o apóstolo Paulo fala da importância desse examine-se cada um a si mesmo, do exame de consciência. E ele diz que uma das causas de muitos estarem enfermos, doentes e até morrendo é que não fazem o exame de consciência. Olha só que interessante. Então, para o apóstolo Paulo, o exame de consciência é necessário, e, claro, junto com o exame de consciência, a confissão sacramental, né, que nós temos notícia já no primeiro catecismo da igreja, né, que era a Didaquê. Lá nós já temos notícia de que já no tempo dos apóstolos era preciso confessar-se para depois comungar, né? E hoje nós caímos aí numa certa banalização do sacramento da penitência. Muita gente não sabe, acha que a igreja mudou a doutrina. Não, querido, a igreja não pode mudar a doutrina. O que Jesus ensinou para os apóstolos continua valendo em todos os séculos, até a vinda dele, né? Não existe nenhuma exigência que valia numa época e deixe de valer na outra, senão isso não é verdade, né? A verdade é eterna. A carta aos Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? As coisas não mudam na igreja. Então continua sendo verdade. Quem quer comungar precisa primeiro confessar. Mas eu preciso confessar toda vez que eu for comungar? Depende. Depende. A igreja diz, olha o que diz a igreja no compêndio do catecismo, número 291. Compêndio é um mais fininho, né, com perguntas e respostas. Para receber a Santa Comunhão, deve-se estar plenamente incorporado à Igreja Católica, quer dizer, em comunhão com a Igreja, e estar em estado de graça, ou seja, sem consciência de pecado mortal. Quem estiver consciente de ter cometido um pecado grave, deve receber o sacramento da reconciliação antes de se aproximar da comunhão. Essa é a regra de sempre na Igreja Católica, continua valendo. Então, se você está, por exemplo, afastado da igreja há muito tempo, não por motivo da pandemia, né? Porque nesse caso o Papa Francisco já disse que não é pecado quem, por causa da pandemia, ficou afastado da igreja esse tempo. Mas por culpa, por preguiça, por comodismo ou por outros pecados, se afastou da igreja, ao voltar você não pode comungar, primeiro precisa confessar, né? Quem ficou afastado da igreja por anos, quem andou cometendo pecados mortais, né, precisa fazer um exame de consciência, precisa assumir a culpa pelo seu pecado,
assumir o compromisso de não voltar ao pecado, pedir perdão a Deus, receber a absolvição do sacerdote, para depois voltar a comungar, certo? Como fazer então, irmãos? Como fazer um bom exame de consciência? A igreja nos diz que o exame de consciência... deixa eu só comentar mais uma vez isso aqui, né? Sobre os enfermos, os doentes e os que morrem. Veja, a confissão, o sacramento da reconciliação, também chamado de penitência, é um dos 2 sacramentos chamados de cura. Nós temos os 3 sacramentos de iniciação cristã, né? Batismo, confirmação e Eucaristia. Depois nós temos 2 sacramentos de cura, unção dos enfermos para curar o corpo e penitência para curar a alma. E por fim, os 2 sacramentos de missão, né? Que tem a ver com vocação na igreja, que são a ordem e o matrimônio. Bom, sacramentos de cura. Nós precisamos ser curados espiritualmente. Né? É isso que São Paulo está falando aqui. Quem não examina a sua consciência, quem não está vigiando a sua consciência, quem não está cotidianamente pautando a sua vida com a vida de Cristo, procurando se identificar com Cristo, se converter dia a dia, porque a conversão é um processo que dura a vida toda, né? Vai ficar doente. E o apóstolo Paulo vê concretamente. Certamente houve alguma epidemia naquela época, alguma coisa, e São Paulo fez essa interpretação. Olha que interessante. Ele diz, é por isso que entre vós muitos enfermos, muitos doentes e muitos estão morrendo. Se nós examinássemos a nossa consciência, não seríamos punidos. Paulo está interpretando aqui, né, que em alguns casos a doença é uma punição. Deus permite, às vezes, a doença. Né? Isso não é regra geral. Às vezes Deus permite uma doença para que nós possamos nos arrepender. E olha, isso é verdade. Muita gente, depois que pega uma doença grave, se confronta com a possibilidade de morrer, é que vai se dar conta dos seus pecados, é que vai procurar o padre, no leito de morte, às vezes, para se arrepender. Então, essa pessoa tem que dizer, graças a Deus porque eu fiquei doente. Porque se não fosse a minha doença, eu não teria, como diz o evangelista Lucas sobre o filho pródigo, não teria caído em mim mesmo. Né? O filho pródigo caiu em si. Quando foi parar lá no chiqueiro, comendo a comida dos porcos, ele caiu em si. Então, a doença, às vezes, é um cair em si. Nos chama a atenção de que tem algo errado com a nossa vida espiritual. E nós precisamos acertar nossas contas com Deus antes de partir desse mundo. Então, queridos, como fazer um bom exame de consciência? Para você se confessar, você deve fazer um exame de consciência. Mas não só. Como eu disse, a igreja recomenda vivamente que nós façamos todos os dias o exame de consciência, o exame diário. Né? Então, a igreja nos dá, primeiramente, os 10 mandamentos. Né? O grande critério, a grande régua para medirmos a nossa consciência. Os 10 mandamentos nós temos que ter sempre em mente, porque eles nos apontam os pecados graves, os pecados chamados mortais. Pecados mortais são aqueles que matam a caridade, o amor de Deus em nós. Né? E nós precisamos ser curados, portanto, quando cometemos esses pecados mortais. São pecados de matéria grave, são pecados que eu cometo livremente, né? De espontânea vontade, consciente do que eu estou fazendo. Né? Então, esses pecados mortais, eu posso começar examinando minha consciência para ver se eu cometi algum, pautando aqui minha consciência por esses 10 mandamentos. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou ser sincero, eu coloquei outras coisas no lugar de Deus? Se eu me afastei de Deus por causa de coisas materiais, por causa de ganância, por causa de outras coisas, eu dei prioridade a outras coisas, dinheiro, sexo, e não deixei Deus reinar em primeiro lugar na minha vida, isso é um pecado mortal. Preciso reconhecer isso, confessar. Portanto, a não amar a Deus sobre todas as coisas tem implicação, né? Não é só uma questão de sentimento. Não, eu estou no fundo do poço do pecado, mas eu continuo amando a Deus. Não, querido. Jesus diz, João capítulo 14, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Se eu não estou guardando os mandamentos de Deus, eu não amo a Deus, coisa nenhuma. Amar não é só de palavra, né? Não é só no gogó, não. Amar tem que ser conformar a minha vida, obedecer a Deus. Se eu não estou obedecendo, eu não estou amando sobre todas as coisas.
Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Então quer dizer, se eu usei o nome de Deus em piadas, de maneira inconveniente, se eu jurei em nome de Deus, principalmente se eu não cumpri o juramento, se eu fiz promessa e não cumpri, né? Não tomar o santo nome de Deus em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. É aquilo que eu disse. Então, se eu deixei de ir à igreja aos domingos e nas festas de guarda, né? Por preguiça, por comodismo, né? Porque eu estava ocupado com outras coisas, eu pequei contra o terceiro mandamento. Preciso reconhecer esse erro, me arrepender e confessar. Honrar pai e mãe, deixar de prestar o devido respeito, a obediência aos pais, né? Não só aos pais, o catecismo da igreja diz a toda autoridade constituída sobre mim. Portanto, as autoridades civis, militares. Se eu deixei de respeitar os meus superiores na igreja, o meu pároco, o coordenador do meu grupo, se eu sou seminarista, o reitor do meu seminário, no emprego, no trabalho, se eu não obedeci às orientações dos meus superiores, né? Tudo isso está aqui incluído nesse quarto mandamento, honrar pai e mãe. É claro que, uma observação, não é toda lei emanada pelo pai, pela mãe, pelos superiores, pelas autoridades e mesmo pelo padre que eu tenho que cumprir. Só as leis que estão em conformidade com a lei de Deus. Então, se o meu pai, por exemplo, me proíbe de ir à igreja, essa lei eu não tenho que obedecer. Porque a lei que o meu pai me dá não pode anular uma lei de Deus, né? Existe uma hierarquia. Então, se o meu trabalho, se o meu chefe do meu trabalho me manda praticar um aborto, essa lei eu tenho que desobedecer mesmo, né? Objeção de consciência, né? Então, as autoridades têm que se dar o respeito também, né? Se uma autoridade civil, né, ou militar impõe uma determinação, uma regra injusta, iníqua, contra as leis de Deus, eu tenho que desobedecer, né? Quinto mandamento, não matar. Jesus nos diz no Sermão da Montanha que não matar não significa só tirar a vida fisicamente de alguém, né? Posso matar alguém odiando alguém, desejando mal para alguém. Colaborar com a morte de alguém por indiferença. Se eu vejo um pobre passando fome, se eu vejo um pobre precisando de remédio, não faço nada, não me mobilizo, eu estou cometendo pecado contra o quinto mandamento, né? Se eu posso evitar a morte, né, de pessoas, por exemplo, incentivando a vacina, e se eu não incentivo, eu estou também cometendo pecado contra o quinto mandamento, porque eu sei que isso vai trazer morte para as pessoas, nesse tempo de pandemia, por exemplo. Isso é um pecado contra o quinto mandamento. Omitir-se diante da obrigação com relação à saúde pública, né? Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. O que inclui aqui pecar contra a castidade? Adultério, para quem é casado, né? Trair a esposa, trair o esposo. Sexo fora do matrimônio em geral. Relações sexuais fora do matrimônio, quer dizer, relação sexual entre namorados ou noivos, pessoas que não estão casadas na igreja ainda, né? Entre pessoas casadas só no civil. Relação sexual entre duas pessoas do mesmo sexo. Prazer sexual solitário, masturbação, com pornografia, pior ainda, prostituição. Todo tipo de pecado contra a nossa castidade. O nosso corpo, a nossa sexualidade foi criada por Deus para direcionado a esse fim, que é a santidade. Então, a relação sexual tem que ser feita dentro do casamento, com as bênçãos de Deus, aberta à procriação. Isso que nos ensina a Bíblia e o catecismo da igreja. Então, tudo que é pecado contra essa castidade, tudo que é um erro de conduta em relação ao que Deus planejou para a nossa castidade, tem que ser confessado. Não furtar, roubar, ser desonesto, sonegar impostos, praticar corrupção, passiva ou ativa, tudo isso é furtar. Toda vez que eu ganho um benefício por suborno, propina, toda vez que eu ganho, ou então eu cometo esse pecado também quando eu pago propina, quando eu dou um dinheiro para o policial para eu não ser multado, por exemplo, eu estou sendo cúmplice do furto. Pecado gravíssimo, né? Oitavo, não levantar falso testemunho
aí diz respeito a mentira, notícias falsas, todo tipo de falsidade e hipocrisia. Fofoca também, juízo temerário, que é quando eu julgo alguém, critico alguém sem ter certeza do que eu estou falando, né? Não tenho prova de que a pessoa fez tal coisa. Esse pecado aqui, nas redes sociais, hoje em dia, né? Então, portanto, muito cuidado ao receber um vídeo, né, no WhatsApp ou outras redes sociais e sair compartilhando com denúncias, com coisas que você não tem certeza que é verdade. Porque compartilhar uma notícia falsa, né, que, principalmente aquelas que dizem respeito à vida, né, que vão comprometer a saúde pública, que vão agredir a dignidade de alguém, a honra de alguém, se eu não tiver prova, né, que é verdade, isso é levantar falso testemunho. Portanto, é pecado contra o 8º mandamento. Não desejar a mulher do próximo, ou o homem da próxima, obviamente, né? Significa cobiçar com o olhar, né? Cometer adultério em pensamento, fantasiar com quem não é o legítimo esposo ou esposa, né? Jesus é que disse isso, né? Se um homem olha para uma mulher e cobiça essa mulher do próximo, já cometeu adultério com ela no seu coração. Portanto, é o pecado contra o 9º mandamento, né? Fantasiar. E o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. A inveja, não estar satisfeito com o que se tem e tudo mais, né? Isso é o pecado contra o 10º mandamento. Então, esses são alguns critérios. Além desses 10 mandamentos, nós temos outros. Por exemplo, a tradição da igreja nos ensina sobre os 7 pecados capitais. Aqui tem a lista dos 7 pecados capitais e as 7 virtudes opostas a esses pecados, né? Portanto, a soberba, contrário da soberba, a humildade. Então eu posso anotar lá no meu exame de consciência, faltei com a humildade. Ou então fui soberbo, fui arrogante, né? Fui vaidoso. Segundo, a avareza. Avareza quer dizer ganância, quer dizer apego aos bens materiais, amor excessivo ao dinheiro. O contrário da avareza é a virtude da liberalidade ou da generosidade, né? Desapego dos bens materiais, partilha, né? Solidariedade, etc. Terceiro, a luxúria. Atenção, não confunda luxúria com luxo. Tem gente que fala, essas pessoas aí que ficam esbanjando dinheiro, vivendo na luxúria. Não fale besteira. Luxúria não tem nada a ver com luxo. Luxúria é o pecado da impureza no olhar, impureza sexual, né? Então, o contrário da luxúria é a castidade. A luxúria tem a ver com tudo aquilo que depõe contra a modéstia, portanto, a maneira de se vestir, expondo demais o meu corpo, provocando olhares indecentes, né? Luxúria tem a ver com pornografia, tem a ver com piadinhas indecentes, tem a ver com linguagem chula. Luxúria tem a ver com, né, todo tipo de xingamento em que eu transformo o órgão sexual em palavrão, por exemplo, né? Isso é luxúria. Luxúria tem a ver com infidelidade matrimonial, conjugal, todo tipo de infidelidade, né? Também em pensamento, nas redes sociais, sair curtindo, né? Cuidado com o que você vai curtindo aí nas redes sociais, né? Se você está curtindo, com que intenção você está curtindo aquelas fotos? Pode ser luxúria, pecado capital, contrário da castidade. Quarto, a ira, contrário da paciência. Quando eu me permiti, né, sair do controle, perder o controle sobre a minha raiva, né? Veja, irar-se é comum, principalmente quem tem um temperamento, né, que leva a isso, né? Jesus se irou quando chegou no templo e viu tudo aquilo, né, os vendedores do templo. São Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis, né? Eu tenho o direito de ficar irado, mas a minha ira não leve ao pecado, né? A minha ira não pode me levar ao pecado. Quer dizer, eu não posso odiar a pessoa, desejar o mal para alguém, partir para a violência, né? Prejudicar alguém, faltar com respeito, né? Desprezar a honra de alguém por causa da minha ira. Então, o pecado da ira também é um pecado capital. A gula
todo tipo de desequilíbrio, né? O contrário da gula é a temperança. Então, gula é comer a mais, além do que eu preciso comer, por causa da ansiedade, por causa de outras coisas, né? Da frustração com alguma coisa. A gula tem a ver com consumismo. Gula não é necessariamente comer. Tudo aquilo que está em excesso, beber em excesso, fumar em excesso, usar drogas é gula. Comprar o que eu não preciso comprar, dar vazão à minha ansiedade com essas coisas todas, né? Tudo que é exagero, tudo que está desequilibrado na minha vida, né? Tomar remédio sem prescrição, por exemplo, é gula, né? Ficar dependente de remédio para dormir é gula, né? Então, a temperança significa o equilíbrio, o autocontrole, o autodomínio, né? Então, devemos avaliar se estamos cometendo pecados contra a temperança, pecado da gula. Inveja, o contrário da inveja é a caridade. Então, inveja, já falamos disso, é o 10º mandamento da lei de Deus, né? Que proíbe a inveja. Mas aqui está colocado explicitamente a palavra inveja, invidia em latim, né? Porque nas redes sociais, por exemplo, né, é muito comum, sem perceber, a gente estar cometendo a inveja, né? Se deixando levar pela inveja. Quando a gente vê aquele estilo de vida, as viagens, as roupas, as badalações que as pessoas gostam de exibir, aí o pecado da pessoa que está exibindo, né, é a soberba, né? O primeiro lá, falta de humildade. Não precisa ficar esbanjando, não precisa ficar mostrando, esfregando na cara dos outros que a sua vida é maravilhosa, né? Pode ser soberba. Mas quem recebe isso de maneira desordenada pode cometer o pecado da inveja, né? Eu fico infeliz ao ver que o outro está feliz. Veja, a soberba do outro não me dá motivo, não me dá direito de ser invejoso e de desejar o mal para aquela pessoa, né? Falta de caridade. E a preguiça, na tradição se diz assídia, né? Assídia, no popular, é a preguiça. O contrário é a virtude da diligência, né? Quer dizer, ser responsável com o meu horário, ser pontual, ser compromissado com as coisas. Se eu assumir o compromisso, eu tenho que cumprir. Se eu me proponho a acordar a tal hora para fazer o meu trabalho, para rezar, para cuidar das coisas da casa, se esforçar para acordar na hora certa. Não procrastinar. Esse é um pecado muito comum hoje em dia, né? Procrastinar é quando você fica ali gastando horas e horas nas redes sociais, ao invés de pegar um bom livro para ler. Você poderia estar ocupando o seu tempo, aperfeiçoando-se na sua profissão, lendo um jornal, conhecendo mais as notícias. Poderia estar rezando, poderia estar fazendo uma caridade, visitando alguém que precisa, e está gastando tempo desnecessário, né, bisbilhotando a vida alheia nas redes sociais, por exemplo, né? É preguiça, isso é assídia. Assídia também pode ser no sentido de desânimo, né? Quando eu, por exemplo, desanimo das coisas da igreja, não quero saber mais da minha pastoral, me desinteresso, né, da leitura da Bíblia, não quero mais rezar, isso é assídia, né? Os padres do deserto chamavam de o demônio do meio-dia, né? É quando nós não levamos até o fim as tarefas que nós devemos levar, não somos perseverantes nos propósitos, tanto profissionais, quanto familiares, quanto espirituais. Então aqui está algumas dicas, né, para que nós façamos o nosso exame diário. Faça o seu exame diário. E quando identificar pecados graves, se quiser anote para não esquecer, né, e vá, assim que possível, ao confessionário, procure um sacerdote, né, e confesse-se. Faça uma boa confissão, procurando adquirir essas virtudes. Irmãos, a essência da nossa vida cristã está em configurar a nossa vida com Cristo nosso Senhor. Você pode também, no seu exame de consciência, usar, por exemplo, as bem-aventuranças, Mateus 5, de 1 a 8. Né? Você pode ver as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Você pode usar o Pai Nosso, por exemplo, como um critério para você avaliar como é que está a sua vida de oração. Né? Tem várias formas de você pegar, por exemplo, São Paulo nos apresenta em vários pontos, né? Nos apresenta listas de pecados. Por exemplo, em Gálatas, né? Em Gálatas capítulo
capítulo 6, o apóstolo Paulo fala dos frutos do Espírito, né? As obras da carne. Você pode usar isso também para fazer o seu exame de consciência. E você pode também usar o magistério da igreja. O que o Papa Francisco, por exemplo, tem ensinado? Por exemplo, Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco sobre a questão ecológica. É uma coisa que na tradição, né, historicamente, a igreja não se preocupava muito com isso, mas hoje é um apelativo para nós. Estamos vendo o aquecimento global, a emergência climática, né? Então é matéria também de exame de consciência. Eu estou gastando água demais quando eu tomo banho? Isso é pecado. O Papa Francisco falou isso. Pecados ecológicos, pecados contra a natureza, contra os bens da criação, que não são infinitos, né? Se eu estou usando ar-condicionado exageradamente, sem necessidade, eu sei que isso polui o meio ambiente. Se eu jogo lixo de qualquer maneira, né? A gente vê diariamente pecados graves aí contra a natureza, pessoas que jogam latinha, que jogam garrafinhas pela janela do carro, né? Eu cometo o pecado da ira quando eu vejo isso, porque que raiva que me dá quando eu vejo alguém, né, jogando lixo em lugar que não deve, alguém desmatando, tirando uma árvore que não deveria tirar, né? Alguém poluindo os rios, né? Não cuidando do seu próprio esgoto, não se preocupando com o seu próprio esgoto, né? Alguém, enfim, tudo que é pecado contra a natureza também é motivo para nós avaliarmos, né? E também é questão de conversão, nós precisamos nos converter também, né? O nosso estilo de vida, né? Como que nós estamos sendo criticados? Isso é importante também usar no exame de consciência. Ah, está todo mundo me criticando por causa desse... Mas eu não acho que isso está errado. Olha, está na hora de começar a pensar. Se todo mundo me critica nesse ponto, só eu acho que não é pecado, tem alguma coisa errada. Talvez eu esteja com uma visão deturpada sobre mim mesmo, né? Então, tem que ficar atento. Se todo mundo está te criticando por uma coisa, a chance deles estarem certos e você errado é grande. Devemos levar em conta também, né, o que os outros estão corrigindo ou criticando a nosso respeito. Irmãos, na confissão você pode tirar dúvidas também. Se você tem dúvidas sobre pecado, se uma coisa é pecado ou não, pergunte ao confessor, né? Pergunte ao sacerdote. Que Deus abençoe você no seu exame de consciência e que, fazendo o exame diariamente, nós tenhamos menos doenças psicológicas, né? Isso tem a ver também, isso que São Paulo está falando aqui, né? Por isso que há entre vós muitos enfermos, doentes, e não poucos têm morrido. Olha, por isso, podemos dizer hoje, por isso que tem tanta gente sofrendo com ansiedade crônica, né, com síndrome do pânico, né? Por isso tem tanta gente sofrendo com ressentimentos, porque não perdoam. E isso leva a doenças psicológicas e até físicas, né? Por uma falta de exame de consciência, nós podemos estar padecendo doenças. A falta do exame de consciência leva a um estilo de vida ruim, né? O exame de consciência vai nos ajudando a regular a nossa vida, a equilibrar a nossa vida, perceber em que nós estamos exagerando, né? Se a minha alimentação não está saudável, não é só uma questão de pecado, tem a ver com saúde. Então, se eu fizer um exame de consciência e corrigir a gula, eu vou ter mais saúde, minha pressão vai regular, minha taxa de glicose vai melhorar, meu peso vai ficar adequado. Tá vendo? Nós somos um todo. Então, o exame de consciência, ele afeta não só questões religiosas, afeta a nossa vida por inteiro. Comece a fazer o seu exame de consciência e quando perceber um pecado grave, confessar-se. E você vai ver como vai dar passos importantes em direção à santidade, que é para isso que Deus nos criou, para sermos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor, como diz a carta aos Efésios. Deus abençoe você.